Quero te pedir que me acompanhes em Ezequiel 47. Ezequiel 47, do verso 1 ao 12. Uma passagem bastante conhecida, até uma música, um louvor que trata desta passagem. Ezequiel 47, do verso 1 ao 12. Mas antes quero te convidar a baixares a tua cabeça, fechares os olhos. Pai, Senhor, nesta manhã eu quero te entregar, ó Deus, esta palavra. Pai, que sejas tu a ministrar através da minha vida, Senhor, que tu cresças, Pai, e eu diminua. Pai, que esta palavra, Senhor, gere fruto em cada coração, Senhor, e começando primeiramente em mim, ó Deus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por esse privilégio que temos, Senhor, de nos reunir em Teu nome e para glorificar o Teu nome, ó Deus. No nome de Jesus, amém. Bom dia. Quem está aí hoje? Bom dia. Ainda não foi todos. Bom dia. Eu vou aceitar isso por agora, porque hoje temos Santa Ceia e eu tenho que ser breve. Não posso me demorar, senão o pastor Lourenço me desqualifica. Passa a segunda divisão. Bem, a palavra do Senhor diz assim: depois disto, o homem fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face dava para o oriente. E eis que as águas vindo de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta norte, e me fez dar a volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, que me davam no tornozelo. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam nos joelhos. Mediu mais 1000, e fez passar pelas águas, e as águas me davam nos lombos. Mediu ainda mais outros 1000, e já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas que se desviavam para passar, já não se podia passar senão a nado. O rio pela qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então ele me levou e tornou-me a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Verso 8. Então disse: estas águas saem para a região do oriente e desce a campina e entra no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe o rio, e haverá muitíssimos peixes, e onde chegarão estas águas tornarão saudáveis o mar, e tudo viverá por onde quer que passe o rio. Verso 10. Junto a ele se acharam pescadores, desde En-Gede até En-Glaim, e haveria um lugar por onde se estenderiam as redes para os peixes, segundo as suas espécies. Redes e os seus peixes, segundo as suas espécies, serão como peixes do mar grande, em multidão excessiva. Verso 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Verso 12. Junto ao rio e às suas ribeiras, de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore de fruto para se comer. Não fenecerá as suas folhas, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Estamos aí? Uma das primeiras questões que eu quero colocar é a questão dos côvados. Quem já tinha ouvido dos côvados? Quem já tinha ouvido falar? Hoje em dia é o que mais se faz na hora de se cumprimentar, não é isso?
dá-se um côvado ao colega do lado, certo? Um côvado era uma medida aproximada, tem a ver com o antebraço, né? É da ponta do dedo do meio até o cotovelo. Era aproximadamente 45 centímetros a 50, consoante o homem que fazia a medida. E essa medida já existia já desde as civilizações antigas. Há algumas versões da Bíblia que já traduz isso para 500 metros. Né? Quando ele fala 1000 côvados, se multiplicarmos, chegamos a essa conclusão. O que eu achei interessante é que quando eu estava a ler sobre a questão do rio, se o homem dentro do templo mediu por 4 vezes 500 metros, dá 2 quilômetros. Então o templo era grande, porque ele continuou a medir, e ainda faltou a parte do rio maior que tinha uma corrente grande. Ou seja, eu comecei a fazer um filme, mas que tamanho de templo é esse? Né? Se a Bíblia relata um templo com umas medidas específicas, e depois eu começo a ver mais água sair do templo e de repente 500 metros, 500 metros, 500 metros, 500... opa, isso dá muito. Né? Eu começo a fazer filmes aqui para tentar visualizar a figura do que é que está a ser projetada na Bíblia. Quando nós olhamos para uma situação desta, em que é um profeta a falar, nós temos que analisar sempre de duas maneiras. A parte espiritual, porque pode ser uma profecia que vai se tornar física, ou pode ser um ensinamento para as nossas vidas, né? Que a Bíblia sempre tem esse ensinamento. Né? E é disso que eu quero falar nesta manhã. Ele fala de um rio que sai do trono de Deus, que sai de debaixo do altar. Né? E a Bíblia tem referência sobre rio, sobre água, e ela refere-se ao Espírito Santo, certo? Nós ouvimos várias passagens sobre isso, inclusivamente ali em Joel, não precisam abrir, o Nuno coloca aqui, Joel capítulo 3, no verso 18. Eis que naquele dia dos montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, e todos os ribeiros de Judá terão água pura e corrente. Uma fonte fluirá diretamente da casa do Senhor, e do templo será irrigado o vale de Sitim, das acácias. Temos outra referência relativamente ao rio, lá em Apocalipse 22, no verso 1. Ele também faz referência a isso. Ele diz: então o anjo me mostrou um rio d'água viva, translúcida como cristal, que fluía do trono de Deus, do Cordeiro. Ou seja, quando nós analisamos uma escritura como esta, nós temos que sempre buscar um apoio para saber do que é que o profeta está a falar. Porque a Bíblia ela não se contradiz. Pelo contrário, ela se complementa em várias passagens. Amém? Estão aí comigo? Quando eu meditava nesta palavra, eu já tinha ouvido várias pregações a respeito da questão das águas, né? Como eu disse, até temos um louvor sobre isso. E ele faz questão de dar vários níveis, né, de profundidade. Ele começa pelos primeiros 500 metros, né, o tornozelo, depois ele vai para o joelho, e depois ele vai para os lombos e assim por diante. Alguns dizem lombos, outra versão diz cintura. O que ele está a querer dizer é que cada nível, a dificuldade nossa em andar, ela aumenta, certo? E aqui tem uma questão que eu quero chegar, que eu já tinha ouvido várias questões sobre isso. Ele está a falar sobre a nossa profundidade num relacionamento com Deus, certo? Se as águas saem do altar, significa que ele está a medir, a medir, a medir. Quanto mais nós chegamos ao altar, mais temos a corrente, ou a força da corrente lá, certo? Desse rio que flui água viva, desse rio que ele diz aí que no Mar Morto, até o Mar Morto, se vocês verem aí no verso 8, né, que entra no Mar Morto, logo no finalzinho, cujas águas ficarão saudáveis. Não sei se vocês sabem que o Mar Morto não tem vida, por algum motivo chama-se Mar Morto. Então, se ele está a dizer que estas águas que saem do templo, saem diretamente do altar, elas dão vida,
certo? Se nós formos lá a Gênesis, quando Deus começa a criar, a primeira coisa que diz é: o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Né? Então, a água que dá vida, essa água representa o Espírito Santo. Agora tem aqui uma questão. Ele nunca fala da margem do outro lado, certo? O que nos dá um entendimento que é: o objetivo aqui não é atravessar. O objetivo aqui é nós navegarmos nessas águas, estarmos mais a fundo. Porque nós, quando entramos, né, no mar, é como que a água vai começando a ficar mais profunda, até que chega uma altura em que nós já não temos os pés no chão. E o ensinamento que está aqui para nós é exatamente esse: é, à medida em que nós entramos ou nos aprofundamos num relacionamento com Cristo, os nossos pés já ficam fora do chão. Já não temos pés. Isso significa o quê? Já não temos controle. Já não somos nós a tomar as decisões, e sim o Espírito Santo. Estão comigo? Estão aí? Então que esse ensinamento fique para nós, certo? Porque o que está aqui em questão não é a questão da salvação, né? Porque lá em Efésios, se não me engano, Efésios 2, do 8 e 10, vamos lá só um instantinho. Ele diz: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para que vivamos as boas obras, nas quais Deus nos preparou no passado, para que sejamos participantes delas hoje. Ou seja, aqui não tem a ver com a salvação. E eu estava a analisar isto de uma maneira bem engraçada, que é: nós não escolhemos o pai ou a mãe, certo? Ninguém aqui escolhe o pai e a mãe, certo? Agora, uma coisa que depende sim de nós é o relacionamento que vamos ter com eles ou não, certo? Eu não estou a colocar em questão a salvação, mas estou a colocar em questão o nosso relacionamento com Deus. Estão a entender? Se nós formos analisar a história de vida de cada um tem um bom relacionamento com o pai, outros nem sequer têm os pais, outros o pai o abandonou. Mas o seres filho, isso tu não consegues mudar. Mas um relacionamento depende de nós. Claro que há as situações e situações de cada familiar, mas no que toca a este ensinamento, o que Deus nos está a ensinar é assim: o rio está lá, está ali a vida, certo? Esse rio rega os vales, dá fruto, dá prosperidade, mas cabe a nós andar, cabe a nós chegar lá. E o engraçado é que ele coloca mesmo uma medida até grande. Se nós formos somar tudo, dá 2 km. 2 km andar dentro da água é necessário um esforço. No começo ainda consegues correr, quando já dá no joelho já não dá para correr, podes ir aos saltos. Quando já dá na cintura, já tens que ir devagar. Significa que um relacionamento profundo com Deus exige sacrifício. Exige uma caminhada longa, por vezes difícil, mas que a partir do momento em que chegas na água mais profunda, tu já não precisas caminhar. Basta, né, boiar, como dizem na minha terra. Vais boiando e já vais, só que aí já não controlas, certo? Aí é só deixar a coisa andar. Por isso é que eu estava dizendo que o objetivo não é atravessar o rio. Eu, quando ainda era adolescente, morava no Equador, era um hábito que nós tínhamos. No inverno, quando chovia, tínhamos o hábito de apanhar aquelas boias do câmara de ar do caminhão, que são grandes, cabe lá um sentado, e nós subíamos numa ponta e descíamos, né, aí meia hora ou mais no rio, e chegávamos a outras cidadezinhas menores, só pela diversão de andar em cima da boia. Não controlávamos a boia, era só sentar e ir embora. Né? Outras vezes que tínhamos que atravessar o rio, eu tinha que medir, se eu começasse a atravessar o rio daqui, eu sabia que eu ia
parar lá embaixo. Não dá para atravessar um rio com corrente em linha reta. Impossível. Mesmo um barco não consegue fazer isso. E eu lembro-me dessa situação quando as correntes eram fortes. Nós não temos controle sobre elas. E o engraçado é que quando nós entramos num verdadeiro relacionamento profundo com Deus, é que passamos a tomar as decisões através do Espírito Santo, começam a acontecer essas coisas. Há coisas que o Espírito Santo simplesmente vai te dar a ordem para fazer, porque é a melhor coisa que tem. E por vezes é difícil porque nós não sabemos onde é que vamos parar. Como eu vos disse, às vezes eu pegava, subia numa boia e deixava andar, ia embora. Lá à frente, quando a gente já estivesse cansados, aí normalmente era um grupo de 4, 5, aí a gente tentava nadar para a margem para sair, depois víamos a pé. Mas não havia controle. E havia sim eu vou subir e seja o que Deus quiser. E é disso que Deus está a falar nesta manhã, através desta passagem, que é, há um esforço que nós temos que ter para entrar, mas vai chegar a uma altura em que nós vamos ter que lhe dar o controle da nossa vida a Ele. Senão, vamos lutar contra a corrente e podemos até morrer afogado por tentar, ir contra ela. E a palavra continua. Até aqui, eu tinha visto como eu disse, muitos ensinos, muitas pregações a respeito disso, que falam e focam-se bastante nesta questão da profundidade do relacionamento. Mas toda vez que eu vou analisar um texto em que eu já ouvi ele várias vezes, eu peço sempre ao Espírito Santo que me dê algo novo, algo que eu ainda não tenha visto, algo novo vindo dele. E esta parte é exatamente a que eu intitulei, não sei se já está aí, tá. Que está aqui no verso 6. E me disse, viste isto, filho do homem? Eu achei interessante porque é a única pergunta que está no meio desse texto. Ele diz assim, olha, viste isto, filho do homem? Aí eu fiquei a pensar, será que o homem estava cego? Ou será que ele não viu aquilo que ele estava... Se ele está a narrar que viu o homem a esticar a corda 500 metros, ele passou, viu o homem de novo, mais 500 metros, e ele passou, e por assim em diante, por que ele faz a pergunta, viste isto, filho do homem? E é que essa pergunta me inquietou bastante. E eu estava a orar com relação a isso, para que o Espírito Santo começasse a falar sobre isso. Quando ele faz essa pergunta, não tem a ver se o homem viu ou não. Tem a ver com uma chamada da atenção. Eu não sei se já vos aconteceu, a mim acontece imenso, às vezes até a conduzir. Eu durmo do olho aberto. Não é que eu esteja a dormir, mas é que eu estou a pensar em outra coisa. Eu sei o caminho de casa, como os cavalos, quando volta para casa não precisas guiá-los, porque eles já sabem. Mas a minha cabeça está em outro lado. E quando ele diz, viste isto, filho do homem, ele está a falar numa chamada de atenção. Porque o que acontece? Muitas vezes nós podemos, inclusivamente, estar aqui, mas a palavra ela não entra, porque nós não estamos atentos, nós estamos de coração aberto. Quando ele faz essa chamada de atenção, ele está a falar assim para o profeta, olha, presta atenção no que acabaste de ver. Por isso ele diz, olha, viste isso, filho do homem? E eu lembro de o Espírito Santo já ter ministrado sobre isso. Nós na célula estávamos a ministrar sobre Marcos 2. Não sei se vocês lembram lá aquela questão. Marcos 2 foi quando Jesus já estava em casa e a multidão chegou em casa para ouvir as palavras dele. Já havia mestres sentados logo à frente e trouxeram um paralítico. 4 homens trouxeram um paralítico numa cama. Não conseguiam entrar por causa da multidão e tiveram que abrir o teto. Quantos é que se lembram dessa passagem? Foi ministrada, não sei se há uma célula atrás, na minha foi a semana passada. E Jesus, vendo-lhes a fé, porque a partir do momento em que eles abrem o teto, aquilo para tudo. Então, abrir o teto, enquanto o homem não desce, o ser humano é curioso, não vão parar.
Parou tudo, o homem desceu, o homem foi curado. Né? Jesus pega no leito, diz pega no leito e segue. O que é que me chamou a atenção relativamente a esta frase aqui? Havia uma multidão, havia os mestres, mas só saíram dali transformados 5 pessoas. Os 4 que trouxeram porque viram a fé deles serem aumentadas e o paralítico. A Bíblia não refere mais nada dos outros. Prestem atenção, hoje nós temos culturalmente, se uma ambulância começa a tocar a sirene, o que é que nós fazemos? Abre para ela passar, certo? Se temos uma grávida, se temos alguma cadeira de rodas, nós damos a prioridade. As pessoas foram ouvir Jesus nessa passagem, certo? Mas estavam tão viradas para elas que aquilo que era o mais importante, elas não estavam atentas, certo? Nós tínhamos os mestres da lei a criticar Jesus mas será que ele pode fazer isto? Será que ele não pode fazer isto? E a multidão completamente cega, insensível para alguém que podia ser curado, alguém que tinha uma necessidade maior. Daí, falarem para o profeta, viste isso? Prestaste atenção? Abriste os olhos? Porque acontece muito conosco. E eu digo por mim, por vezes estamos a fazer as coisas de piloto automático. E o que acontece? Não andamos, não entendemos que temos que andar. Eu achei engraçado ele pôr 500 metros, 500 metros, 500 metros. Por quê? Exige uma caminhada, certo? E depois ele ainda diz, olha, presta atenção, viste isso? Amém? Estão comigo? Lá em Efésios, capítulo 5, 14, o apóstolo Paulo já fala sobre isso. Ele diz lá, por isso vos foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Ele diz o quê? Desperta, ó tu que dormes. E aqui tem a ver com essa relação do despertar, do acordar, do estar atento. Porque hoje em dia é muito fácil nós, como eu vos disse, estarmos a dormir de olho aberto. Sabem como é que eu noto isso? Eu sei que para alguns vai ser chocante, mas eu espero que se vai doer é porque é verdade. Não sei se vocês repararam que a cada moda que o Facebook lança, milhões de gente adere àquilo. Aí eu vejo a cada 3 meses, a cada não sei o quê, foto disso, foto daquilo, o que está na moda. Aí eu começo a pensar, realmente essa gente está a dormir. Ou não tem mesmo nada para fazer, ou não tem um objetivo. Eu peço desculpa a quem faz isso, tá? Atenção, não quero... Aí eu fico a pensar e digo assim, mas será que a pessoa não medita na lei do Senhor dia e noite e não tem ali o seu objetivo de mergulhar nas águas, não tem algo? Não, é cada moda, como diz um ditado, né? Cada tiro, cada mel. A última foi aquela do pôr a foto, ver como é que fica no sexo oposto. Eu falei, mas essa gente não tem ali... O pastor Lourenço, tipo, eu até tolero mais benfiquices do que isso. Sabes, tipo, é algo... Atenção, eu estou a expressar algo do meu coração, eu espero que não se magoem com isso, é só o meu ponto de vista. Podem continuar a fazer, eu não estou proibindo, até não sou ninguém para o fazer. Mas tem muito a ver com isso, se vocês analisarem, há um adormecimento. Se a palavra está a dizer que essas águas, elas geram vida, elas dão prosperidade, ela fala até de pescadores, né, a pescar em grande abundância, abundância excessiva, como se fossem no mar grande, ele está falando de um rio. E estão a pescar como se estivessem a pescar no mar. Mas, o que ele diz? É necessário nós estarmos nessas águas, é necessário nós andarmos nelas, é necessário nós, nem que seja a nado, mas estar nelas, andar. Eu sei que tem gente que
como eu, que quando vai à praia é um pezinho, se está frio, sai. Eu já adotei, ou eu entro logo uma vez a correr e pronto, e saio a correr também. Mas, porque se eu for pôr o pé e andar até a cintura, esquece. Tem que ser logo. Mas eu sei que, por vezes, nós temos, vou-vos dizer isso de uma maneira mais pessoal até, nós, por vezes, temos medo daquilo que o Espírito Santo possa fazer nas nossas vidas. Nós temos medo de perder o controle das nossas vidas. E estou-vos a dizer isso de maneira até pessoal. Lá em casa agora nós estamos numa nova fase. Eu há pouco saí do meu trabalho seguro, né, que a renda cai todos os meses, para algo que o Espírito Santo está-me a empurrar já há alguns anos. E eu posso vos dizer que eu não faço ideia quanto é que eu vou ganhar o próximo mês e os outros a seguirem. Mas eu estou a obedecer aquilo que o Espírito Santo falou para fazer. Graças a Deus, este mês passou e a coisa deu. Eu sei que vai continuar dando. E eu falo-vos como homem. Não é fácil um homem não saber com o que é que vai contar no final do mês. Certo? Mas eu estou obedecendo a uma palavra que o Espírito Santo me deu. Estão a entender? Eu estou a tentar ver se não ponho o pé no chão para ter o controle da situação. Mas eu sei que se o Espírito Santo mandou, é porque Ele tem melhor lá à frente para mim. Amém? Então estou-vos a dizer isso como alguém que esta palavra é específica, inclusivamente, primeiramente para mim. Certo? Do ter que entrar, o que me leva a não ter a certeza do amanhã, leva-me a ter que mergulhar mais na presença de Deus. Porque eu sei que é só Ele que vai me colocar lá no lugar. É Ele que vai dar as coisas todas. Eu tenho que mergulhar nesse rio, certo? Mas voltando aqui à questão do viste isso, filho do homem, lá em Mateus, capítulo 13, no verso 10 ao 17, logo a seguir, Jesus ministrar aquela parábola do semeador, certo? Os discípulos lhe perguntam, mas por que falas em parábolas? Por que não falas as coisas diretamente? Então ele diz aí em Mateus 13, verso 10, então os discípulos se aproximaram dele, perguntando, por que ele falas por meios de parábolas? Ao que ele respondeu, porque a vós vos é dado o privilégio de conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi concedido. Por isso, no verso 13, eu lhe falo por meio de parábolas, porque vendo, prestem bem atenção, porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, e muito menos compreendem. Certo? Por quê? Porque há um adormecimento. Há uma dureza de coração que não permite com que a pessoa seja transformada. Se nós voltarmos àquela passagem lá de Marcos, só 5 pessoas, de uma multidão inteira, só 5 pessoas foram transformadas. Porque as outras não estavam nem aí. Estavam no objetivo principal, que é, eles vinham ao culto para adorar, mas não saíam transformados. E isso é um alerta para nós. Né? Daí eu ter escolhido essa frase hoje, né? Viste isso, o filho do homem. Podemos pôr ela de outra maneira. Presta atenção, o filho do homem. Abra os olhos. E ele continua com a questão do alimento. Ele fala do verso 9. É isso? É. Do verso 9 em diante. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe o rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas do mar. E tudo viverá por onde quer que passe o rio. Aí ele continua, junto ao rio se acharão pescadores, desde Enged até Englaim, e haverá um lugar onde se estenderão as redes, segundo as suas espécies, e serão como peixes do grande mar, prestem bem atenção, em multidão excessiva. Ou seja, por onde quer que esse rio passe, haverá vida, haverá prosperidade. Agora, cabe a nós ou não escolher para onde é que nós queremos estar ou não. E eu classifiquei aqui uns, por assim dizer,
algumas questões de quem, alguns sintomas de quem precisa ou não mergulhar. Até estava a falar isso na mesa ontem, lembra, Xana? Quem precisa ou não mergulhar dentro dessa água, quem não está dentro dessa água. Mas antes disso, só para nós termos uma conotação histórica, se nós analisarmos a história, toda a população que vivia ao pé de um rio era próspera, porque o rio não só era a autoestrada da altura, certo? Como também ela tinha alimento, como também o rio servia de irrigação para os cultivos. Então, quem morava ao pé do rio, tinha água. Como vocês sabem, quem é cabo-verdiano aqui? Só o Modi? Bom, quase todo cabo-verdiano que eu conheço tem uma horta. E o problema principal é sempre água. Então andam sempre com garrafões e garrafões para levar água para a horta. Por quê? Porque tem a necessidade, lá está a questão. Se estivessem ao pé de um rio, isso era fácil, certo? Mas como normalmente vocês veem que é nas ilhas da estrada, é preciso trazer água de uma zona longe. Por quê? Porque a água tem esse poder, a água traz vida. Então é preciso regar. E o rio simboliza isso, simboliza essa questão da prosperidade. Ele simboliza a questão da presença do Espírito Santo. Lá em João 7, vamos lá comigo. João capítulo 7. Verso 38. Que era Jesus a falar, aquela passagem que a gente conhece muito bem, certo? Ele diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em mim. Mas deixa-me vos dizer uma coisa. Para crer é preciso um relacionamento. É preciso uma profundidade, certo? Porque, assim como eu falei da questão das hortas, todos nós precisamos de vida, água, tanto a nível espiritual, sendo o Espírito Santo, como água natural, certo? Quando vocês olham aquelas pesquisas da NASA, num planeta qualquer, a primeira coisa que eles estão à procura é água, certo? Por quê? Porque a água gera vida, certo? Nós temos a passagem aí atrás, mesmo em João 4. Lembram-se da mulher samaritana? 4,14. Não precisam lá ir. Aquele, porém, que beber, Jesus vai falar para a mulher samaritana, aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará-se nela uma fonte da água que jorrará para a vida eterna. Então ele está a falar que a água gera vida. Daí eu ter colocado depois uns sintomas de quem precisa mesmo ter essa água, de quem precisa mesmo mergulhar nesse rio, porque está quase a morrer. E, mais uma vez digo, não se ofendam, eu só coloquei isto do meu ponto de vista. A primeira, pessoas chatas e velhas de espírito. Pastor Lourenço não se aplica, porque o pastor Lourenço, apesar da idade, é alguém muito novo. E, não, quando eu digo pessoa chata, é aquela pessoa que, até da minha idade, eu tenho gente que não dá gosto nenhum estar ao pé dela. É sempre a reclamar, é sempre a pôr entraves, é sempre aquela coisa, não dá. Falta-lhe ali o Espírito Santo, falta-lhe ali vida. Pessoas chatas de espírito, reclamam de tudo e normalmente por falta de perdão ou de um relacionamento mal resolvido. Então porque a coisa lhe corre mal, é chata com todo mundo. É insuportável. A segunda, pessoas que veem os outros prosperarem, e aqui já falo de cristãos, e acham que Deus se esqueceu delas. Ou seja, elas começam a olhar para pessoas que não são crentes, não acreditam em Deus, e a prosperarem, a ter uma vida supostamente mais organizada, mais prósperas, e de repente olham para a vida dela e acham que, mas eu sou crente já há não sei quantos anos e a minha vida continua igual. E estou a ver os outros a andarem e eu a ficar para trás. E eu estou a falar de cristão.
Se tu te aplicas nesse princípio, deixa-me dizer-te, precisas mergulhar, precisas de água, beber mesmo, muita água. Os médicos recomendam para ir pelo menos 1 litro de água por dia. A nível espiritual eu não sei te dizer quanto, mas quanto mais beberes, melhor. Amém? A terceira, pessoas que buscam preencher os seus corações com coisas instantâneas, quando sabem que a plenitude vem através do Espírito Santo. Lembram-se do Facebook? Pronto. Isso é uma coisa instantânea. E quando eu digo isso, há várias. O Espírito Santo que vos ministra a vocês, cada um sabe o que é que vocês andam a fazer. Não me cabe a mim dizer isso, mas o Espírito Santo é quem convence de todo pecado. E pronto, a gente fecha com essas aqui, que eu não vou estar a apontar o dedo a ninguém. Depois, ele continua, por onde o rio passa, gera vida espiritual e física, porque é uma coisa completa. O Espírito Santo nunca faz a coisa a meio. Se nós estamos no rio, o resto, tudo à volta vai florescer. E no verso 10 ele fala sobre a questão da multidão excessiva de coisas, sobre, eu não sei como é que estão aí as versões, no finalzinho do 10, ele fala sobre os peixes segundo as suas espécies, como se fossem no mar grande. A minha versão diz em multidão excessiva. Ele está falando em grande quantidade. Nós lemos há pouco, que se nós honrarmos o Senhor com nossos bens e as nossas primícias, o Senhor encherá, e transbordarão os nossos celeiros. É o papel do Espírito Santo. Mas para isso, nós temos que mergulhar num relacionamento. Certo? É um relacionamento como se fosse de pai para filho. Não é um relacionamento de interesse. Tem que ser um relacionamento puro. Não é por aquilo que o Espírito Santo vai dar, mas sim por aquilo onde nós podemos chegar com Ele. Amém? E quando ele fala sobre essa questão das muitas, quando ele fala sobre o rio, eu vou já começar com a questão da primeira aplicação, só para nós já fecharmos e eu não demorar mais. Aquela passagem muito conhecida que nós temos no Salmos 1, porque ele fala aqui sobre a questão do alimento. Ele no verso 12, ele refere que as folhas, que as árvores que estão coladas ao rio, elas vão dar o seu fruto de tempos em tempos, certo? E a sua folha não vai murchar e ainda por cima a folha vai servir de remédio. Não sei se vocês sabem que a laranja a gente pode comer e a folha podemos fazer chá, tanto da laranja como do limão. Fica aí a dica, desde que a folha não esteja doente. Vamos lá, Salmos. Está aqui a primeira aplicação disso e mais um respaldo com relação a isto do rio. Abençoado é o homem que não segue no conselho dos ímpios, nem se deixa influenciar pelas contas do Facebook, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nela medita. O 3, ele é como árvore plantada à margem das águas concorrentes, dá o seu fruto no tempo apropriado e as suas folhas não murcham. E preste bem atenção, e tudo quanto ele faz, prosperará. Por quê? Porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, ele é aqui parado a uma árvore que está junto à água, certo? Ou seja, o maior drama, como eu disse, para quem tem horta, e eu que trabalho nos jardins, e sempre digo, antes de pôr um jardim, põe um rega, porque senão, esse de estar aí lá todos os dias, meter uma gotinha de água, não vai. Tem que ter rega, tem que ter água. Então, quem está ao pé do rio não precisa se preocupar com a água, porque a água está o tempo todo a passar. Amém? E eu só queria já chamar a equipa de louvor. Queria deixar esta aplicação. Se tu te encaixas dentro dos sintomas que eu coloquei, eu te aconselho plenamente a que comeces a andar para o fundo das águas, que comeces a andar para o fundo de um relacionamento com Deus. E uma das questões que me chamou bastante a atenção com esta questão nós todos já vimos, assim que se levantou,
né, as restrições, nós vimos a coisa descambar, certo? Uma segunda vaga, o pessoal a descuidar. Por quê? Porque não houve o entendimento, certo? A prioridade que estavam nas pessoas era, não, eu tenho que sair, eu tenho que me satisfazer, eu tenho que desfrutar. E nós estamos a colher o resultado disso. E durante esta quarentena, a nossa grande preocupação, e eu digo geral, e nós vimos isso logo no começo, que era, a grande preocupação era só uma, ter comida em casa e quando sairmos de casa, não sermos contaminados com o vírus, certo? Por isso é que nós vimos o pessoal a levar comida dos supermercados e em grandes quantidades, porque o medo era, eu tenho que me alimentar e não posso me contaminar, certo? Eu quero deixar um conselho para nós, da mesma maneira, que é, esse tem que ser a nossa prioridade. Nós temos que nos alimentar espiritualmente e quando sairmos, não nos contaminarmos com o pecado. Da mesma forma em que nós fizemos com a pandemia. Amém? Então que tu possas colocar de pé nesta manhã. Que nós hoje possamos entender essa necessidade, essa prioridade de nos alimentarmos espiritualmente e de vigiarmos para não sermos contaminados. Porque assim como nós não vemos, não sabemos onde é que o vírus está, nós não sabemos de que maneira o pecado vai entrar nas nossas vidas. Então nós temos que vigiar, nós temos que estar atentos àquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Daí, nesta manhã eu referir isto. Viste isto, filho do homem? Presta atenção. Abre os olhos. Pai, nesta manhã, Senhor, eu quero te entregar, ó Deus, cada um de nós. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, cada um que, através do teu Espírito Santo, entendeu que precisa mergulhar, que precisa entrar, que precisa navegar nas tuas águas, que entendeu que é uma pessoa morta por dentro. Pai, que nesta manhã haja esse compromisso, haja esse sentido de urgência de se relacionar contigo, de se aprofundar no relacionamento contigo, para que ele possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade que tu tens para cada um de nós. Pai, nesta manhã também eu quero te pedir, Senhor, por cada membro da nossa família que está enfermo. Pai, que estas mesmas águas, que o teu Espírito Santo, assim como as águas curavam o Mar Morto, que possam curar cada um da nossa família que está enfermo, Senhor. Eu te peço, Senhor, por cada um que está enfermo, cada um que não pôde estar aqui e que está em casa, que tu possas curar, que tu possas derramar águas e águas que geram vida na vida de cada um, ó Deus. Pai, nós te agradecemos por tudo, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.